Olá pessoal, então estou trabalhando com vocês aqui, PET 3, do terceiro ano. Então, dentro do PET 3, a gente vai estar trabalhando com a parte de eletricidade. Na primeira semana, a gente vai começar definindo, então, o conceito de corrente elétrica. Então, na explicação do PET, ele já traz para vocês a explicação teórica do que é uma corrente elétrica, que, resumidamente, vai dizer o quê? Que a corrente elétrica, então, corrente elétrica, é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. O que isso quer dizer? Então, imagina aqui que você tem uma bateria, uma pilha, e nessa pilha vai ter o quê? O polo negativo e o polo positivo. Quando você pega um fio e encaixa um polo no outro, vai começar a surgir o quê? Uma movimentação das cargas que estão armazenadas dentro dessa pilha. Essas cargas vão partir, por exemplo, do polo negativo e vão se direcionar dentro de um fluxo ordenadamente até chegar no outro polo positivo. Por que isso acontece? Nós temos então que cargas opostas irão se atrair, certo? Porém, elas estão isoladas dentro dessa pilha aqui. Quando você conecta um fio de um polo ao outro, você vai fazer com que se estenda um fluxo ordenado das cargas que estão presentes aqui até chegar no outro lado da pilha. Então, você vai criar uma corrente elétrica dentro do seu fio que vai estar ligando esse chamado de um circuito. Mas não faça isso em casa, porque se vocês fizerem, provavelmente isso aqui irá pegar fogo, já que você está dando um curto-circuito, né? Porque você está ligando diretamente as pontas de uma pilha. Dentro da física, corrente elétrica é definido como I. Então, como que se dá esse movimento da corrente elétrica? Quando a gente vai estudar na física, temos duas definições para o sentido da corrente, né? Que é o sentido que ela vai percorrer de um lado para outro dentro de um circuito elétrico. Como que são esses sentidos? Então, o sentido convencional da corrente elétrica foi um sentido que foi definido antes de se saber qual eram as cargas que se movimentavam dentro do circuito. Foi um sentido teórico, né? Antes de você realizar uma análise experimental, definir os conceitos, as propriedades de um átomo, as cargas elétricas e positivas e negativas, os prótons e os elétrons, você já tinha um estudo feito sobre a corrente elétrica. E definiu-se, então, que o sentido da corrente, o sentido convencional, vou escrever aqui de novo, seria, então, do positivo para
o negativo. Então, as cargas positivas que estariam se movimentando dentro do seu circuito. Então, você teria aqui o polo positivo, as cargas sairiam, passariam aqui pelo seu fio, né, até chegar ao polo negativo. Então, quem estaria se movimentando, no caso aqui, seria as cargas positivas. Após a descoberta experimental e maior estudo sobre os átomos e a sua formação, né, as cargas elétricas, os elétrons, os prótons e os nêutrons, foi-se descoberto, então, o sentido real do movimento das cargas, né? Que seria, então, do negativo para o positivo. Então, na verdade, se você puder observar, olhar, as cargas que vão estar se movimentando vão estar saindo do polo negativo e se movimentando até o polo positivo. Só que dentro dos livros de física, dos estudos, normalmente a gente trabalha com o sentido convencional, por uma mera questão de facilitação de cálculo, já que toda a sistematização da física foi feita através do sentido convencional, já que o estudo teórico foi realizado primeiro do que o estudo experimental. Então, dentro da física, a gente utiliza esse sentido aqui, apesar de esse aqui ser o sentido real da corrente. A intensidade da corrente nada mais é que como você vai definir esse valor da corrente elétrica. Então, se você tem um fio, e se você faz um corte nesse fio, e nesse fio está preenchido de cargas elétricas. A quantidade de carga que passa nessa secção cortada do fio pelo tempo vai te dar a sua corrente elétrica. Então, I é igual à variação de carga elétrica pelo tempo. Então, temos o quê? Que I é a corrente. O delta Q, sempre que vocês verem o delta está relacionado com variação, Q é carga, então é variação de carga. E o ΔT, tem o delta também, delta é variação, T é tempo, então variação do tempo. Então, a corrente elétrica, ela vai ser dada pela quantidade de carga que passa por tempo. Então, se você tem uma certa quantidade de carga fluindo dentro de um fio em um certo tempo, você consegue medir a sua corrente elétrica. A unidade de medida da corrente vai ser dada, então, pelo ampere, que é uma homenagem a um físico francês, André-Marie Ampère. Então, tem aqui a sua unidade de medida para a corrente. Dentro do estudo de corrente, existem dois tipos de corrente, que é a corrente contínua, onde ela vai se manter constante ao longo do tempo, então ela vai ter sempre o mesmo sentido, o fluxo do elétron vai seguir sempre no mesmo caminho, então a corrente vai ser sempre no mesmo sentido. E a corrente alternada, onde que você tem sempre uma variação do fluxo da corrente, que normalmente é a mais utilizada, principalmente para transporte de energia, né? E aqui fala que o ciclo de oscilações da, da corrente alternada utilizada em Minas é de 60 ciclos por segundo. Então você vai ter uma variação da corrente por ela ser alternada, né? Então vamos lá o exemplo. No exemplo 1, ele pede para determinar, então, a corrente elétrica que percorre um fio condutor, sabendo que determina a intensidade da corrente que percorre um fio condutor durante um intervalo de 2 segundos, sabendo que foi atravessado
por um total de 4 vezes 10 na 20 elétrons. Então, para resolver essa questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a quantidade de carga que tem ali dentro do nosso fio condutor. Então, carga é dada por quê? N, que é o número de elétrons, vezes E, que é a carga do elétron. Então, N, número de elétrons, e E é a carga elétrica. E aí, no problema, ele fala o quê? Que o nosso N é igual a 4,0 vezes 10 na 20 elétrons. E a nossa carga elétrica é de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. E que vai passar no intervalo de 2 segundos, correto? É isso mesmo. Então, vamos montar a nossa equaçãozinha. Você tem que Q é igual a N vezes E, que é igual a 4,0 vezes 10 na 20, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, o primeiro passo é o quê? Para calcular aqui. Então, a gente vai ter que 4 vezes 1,6 vai dar 6,4 vezes. Temos aqui 10 na 20 e 10 na menos 19. As bases são iguais, então se repete a base e soma os expoentes. Então, 20 mais menos 19. Então, você vai ter o quê? Que Q é igual a 6,4 vezes 10, 20 menos 19, 1 vezes 10 na 1. 6,4 vezes 10 é igual a 54 coulombs. Olhando as alternativas, ainda não chegamos, porque ele está te pedindo a corrente, né? E aqui nós conseguimos, então, calcular a carga total que vai estar presente ali. Mas a corrente, ela é dada pelo quê? Nós temos que I é igual a ΔQ sobre ΔT. Então, se a gente já tem a carga, que é de 64 coulombs, o tempo é de 2 segundos, então você faz o quê? 64 dividido por 2, que vai te dar 32 coulombs por segundo, que é igual a 32 ampere. Agora sim, a gente vai conseguir encontrar a alternativa correta, que é a letra D, 32 amperes. Beleza? Vamos aqui para o próximo exemplo, que ele fala o quê? Nesse aqui ele fala que você tem uma corrente elétrica aí de 0,1 ampere. Uma corrente elétrica é formada durante 1 minuto, então o tempo é igual a 1 minuto. Só que 1 minuto é igual a 60 segundos em um fio condutor. A carga elétrica transportada por esse fio durante esse intervalo de tempo foi de. Então, ele te dá o I e o ΔT e ele quer saber a carga. Então, nós temos o quê? Que I é igual a ΔT, da ΔQ, sobre ΔT. Então, se o ΔT está dividindo aqui, eu passo por outro lado multiplicando.
Logo, nós temos o quê? Que I vezes ΔT é igual a delta aqui, certo? Então, nós podemos escrever que o delta aqui, que é o que a gente está querendo procurar, que é a nossa carga, vai ser dada por I vezes ΔT. O I foi dado que é de 0,1 ampere. O tempo foi de 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Então, vezes 60. 0,1 vezes 60, nós temos então 6 coulombs. Vamos ver se tem essa resposta aqui. 6 coulombs, letra A. Então, bem tranquilinhos os exercícios. Bom vocês fazerem para poder treinar. Aí na próxima semana eu vou estar resolvendo e também trazendo para vocês a explicação do conteúdo da semana 2. Um abraço.